Por favor. Perfeito, muito obrigado. Obrigado aí, Sérgio. Inicialmente, queria parabenizar a Anfip aqui pelo importante debate, né, inclusive elogiar a escolha do tema, né, reconstruir ou destruir o serviço público. É um debate importantíssimo, né, porque normalmente a gente sabe que vem essas discussões de reforma, de reconstrução, e a gente sabe que o que tem sendo gestado, na verdade, são grandes ataques e destruição. E nesse caso da reforma administrativa, a avaliação é que é, de fato, um ataque que tem muito mais um potencial de destruição dos serviços públicos do que uma melhoria, a dita reforma, né, que, em tese, pressupõe alguma melhoria, algum avanço. Porém, o que está colocado no texto dessa reforma não tem um foco em melhorias, né? Inclusive, coloca assim, alguns princípios constitucionais, coloca uma série de elementos que dão um ar de que tem sim uma preocupação de trazer melhorias, porém, quando você lê atentamente tudo que está contido nesse pacote de medidas e também as próprias exposições de motivos, fica muito claro que existe muito mais uma ameaça à capacidade do Estado de prestar serviços públicos adequados à população, do que, de fato, uma movimentação que possa trazer qualquer melhoria nesses serviços públicos. Então, primeiro, eu acho que cumpre esclarecer de que não é uma medida isolada, né? Já vinha tramitando no Congresso Nacional desde o final do ano passado um conjunto de 3 PECs, né, chamadas de Plano Mais Brasil, que envolvem também uma série de ataques específicos aos serviços públicos, com um potencial de redução da capacidade de prestação de serviços públicos do Estado, de forma direta e por mero ato administrativo. Então, essa é uma ameaça gravíssima, e a população muitas vezes não compreende. E aí, nessa questão da compreensão geral por parte da população, eu acho que fica justamente o maior desafio desse debate que está colocado hoje na sociedade em relação à administração pública. O que a gente tem visto, inclusive hoje em dia, de forma mais acentuada por conta da vigência do regime do teto de gastos, né, imposto pela Emenda Constitucional 95, o que a gente tem visto são sérias restrições aos investimentos em serviços públicos. Os serviços públicos hoje, eles têm recursos limitados por uma via constitucional, de uma medida transitória na nossa Constituição, que por 20 anos limita o crescimento dos gastos, independentemente do crescimento da arrecadação, independentemente do crescimento populacional, e isso por si só já é um grave ataque aos serviços públicos. Cumpre dizer também que esse regime do teto dos gastos, ele limita apenas a questão dos gastos com serviços públicos, e não gastos com a dívida pública que alimentam diretamente o sistema financeiro. Isso é muito importante esclarecer, porque isso nos dá o contexto, inclusive da insatisfação popular em relação a vários serviços públicos que são importantes e urgentes. E embora os trabalhadores e trabalhadoras do serviço público cumpram um trabalho exemplar, dadas as condições, e eu acho que isso ficou bastante evidente agora no período da pandemia, em especial com a atuação dos profissionais de saúde, a gente não consegue ter o clima e ter as condições e a estrutura adequada para que os serviços sejam prestados da forma mais adequada à população. A saída, claro, é mais investimentos no setor público. Agora, o governo aproveita esse clima da população para dizer que servidores públicos trabalham pouco e ganham muito. E, inclusive, capitaniza num rebaixamento das condições da população que vem sendo imposto pela reforma trabalhista. Então, a reforma trabalhista, ela veio atacar brutalmente os direitos da população, e a realidade hoje é que a gente já tem uma parcela expressiva da população trabalhando sem nenhum direito trabalhista. Então, as pessoas não têm mais direito a férias, não têm mais direito a 13º,
não tem direito à licença remunerada, e isso pode parecer estranho quando é dito assim, mas essa é a realidade de toda a parcela da população hoje trabalhando na economia de aplicativos, né, na economia uberizada. Então, no dia que a pessoa não trabalha, ela não recebe, sem absolutamente nenhum direito, por conta da relação de trabalho que ela mantém, né, com algum grupo que explora essa mão de obra desse trabalhador. Então, essa é uma situação gravíssima. E aí, nesse contexto, sempre que se olha para uma parcela da população que retém direitos, a tendência é enxergar aquilo que antes era um amplo direito de toda a população como um privilégio. E o governo se vale desse momento político, para fazer um debate, uma discussão de que os próprios direitos trabalhistas dos servidores públicos são, na verdade, privilégios. Vejam bem, a gente deveria estar avançando na nossa sociedade hoje, que ficou muito evidenciado, inclusive, durante a pandemia, pela questão do auxílio emergencial, a fragilidade do momento em que nós nos encontramos dentro do contexto social, das condições de trabalho da população, né, com mais de 100 milhões de pessoas fazendo a solicitação desse auxílio emergencial. Então, a gente deveria estar preocupado em avançar num sentido de trazer mais direitos à população. Isso ficou muito evidente agora com essa questão do auxílio emergencial. Porém, a movimentação é contrária, é um rebaixamento amplo da sociedade, e, inclusive, eu acho que é muito importante a gente colocar aqui como contribuição aí inicial ao nosso debate, o fato de que, quando se fala por exemplo, quebrar o regime jurídico único, quebrar a estabilidade dos servidores públicos, na verdade está se trazendo fragilidades para o serviço público, disfarçada de mais oportunidades de emprego que hoje estão estancadas pela não realização de concursos, né? Uma medida que é imposta de forma severa pela Emenda Constitucional 95. Então, cria-se todo um clima para parecer que essa reforma vai trazer saídas e soluções, da mesma forma que a reforma trabalhista prometeu soluções para a população brasileira e não conseguiu entregar absolutamente nenhuma delas. E aí, por fim, só para concluir essa reflexão inicial e tentar me ater ao tempo proposto aqui, eu acho que é muito importante destacar, o Rudinei já mencionou, né, a questão do princípio da subsidiariedade, que faz com que os serviços públicos deixem de ser papel do Estado, e eles são entregues de maneira geral para a iniciativa privada, o Estado atuando aonde a iniciativa privada não atuar. Traduzindo isso, eu acho que isso é muito importante a gente fazer esse diálogo com a população, o que isso significa dizer que esses serviços públicos, primeiro, vão ser explorados pela iniciativa privada. A iniciativa privada tem objetivos de lucro, diferente da prestação de serviços públicos estatais, né? E, naturalmente, significa um custo, né, para esses serviços públicos, adicional em relação aos tributos que a classe trabalhadora já paga. E é muito importante destacar que não está no horizonte uma reforma tributária que vai reduzir substancialmente a arrecadação do Estado, até porque essa arrecadação do Estado, ela já tem destino certo no sistema financeiro por meio dos diversos mecanismos de transferência de recursos, como a dívida pública, como agora o governo tenta legalizar os depósitos voluntários, a remuneração da sobra de caixa dos bancos, né, por meio, inclusive, do PL 3877. Então, todas essas movimentações vão fazendo com que os recursos públicos sejam cada vez mais destinados ao sistema financeiro, deixando para a iniciativa privada explorar aqueles serviços que deveriam ser públicos. A população vai seguir pagando seus impostos e tendo que desembolsar para ter acesso a serviços como saúde, educação, e, inclusive, acesso à justiça, né? Eu acho que é importante destacar isso, inclusive como representante aqui da FENAJUF, né, que representa os trabalhadores também do Judiciário Federal, e, na verdade, sem uma perspectiva absolutamente nenhuma de melhoria nos serviços públicos. Então, realmente estamos confrontados
com a possibilidade de uma destruição dos serviços públicos como a gente os conhece hoje, inclusive promovendo ataques aos direitos trabalhistas dos servidores e, por fim, generalizando um mecanismo de aparelhamento do Estado, porque todas essas novas relações, inclusive o avanço da terceirização na prestação de serviços públicos, faz avançar uma lógica de uma fragilidade na relação, na capacidade, inclusive, do Estado prestar esses serviços públicos de forma independente, né? Então, substitui-se a estabilidade com a terceirização. Então, a gente sabe que disso vai resultar, com certeza, um processo de aparelhamento do Estado. Então, essas seriam as minhas contribuições iniciais aqui. Pedir desculpas até por me exceder um pouquinho no tempo.